Eu quero mostrar um negócio para você antes da gente, nós partimos para estudar. Vocês ouvem muito? Não, porque eu pensei que ia acabar a luz, Miguel, foi isso. Não é que eu estou zangado, não. Vocês ouvem muito essa expressão de levantar as mãos. A Aline Barros tem aquela coisa, ao erguermos as mãos para adorar. A questão de mãos, por que a gente levanta mãos? O pastor Renan aqui deu uma introdução aqui sobre o assunto, pincelou o assunto, que você levanta a mão e a gente faz essa analogia, mas nem sempre essa analogia é muito legal, né? De ser assaltado, né? Então quer dizer que eu estou fazendo a coisa, eu estou fazendo aquilo obrigado. Mas o sentido é esse mesmo, o sentido é de render. Mãos tem um significado muito importante. Mãos tem um significado muito importante. Muito importante. Existe todo um processo de comunicação através de mãos. Às vezes, uma vez eu fiz um treinamento no Centrefor do Bradesco, Centro de Treinamento e Formação do Bradesco, lá no Rio Comprido. E o que eles fizeram? Eles colocaram, como se a gente estivesse atendendo um cliente, e eles filmaram a gente atendendo o cliente. Depois eles colocaram na TV, que era a TV, colocaram na TV o vídeo da gente atendendo. Uma coisa que você não percebe, mas você só vê quando se filmar. Como que você mexe com a mão falando? Por que a gente mexe, por que a gente mexe com a mão falando? Por que você acha que a gente mexe a mão falando? Na hora de falar, de se comunicar. Isso é expressão corporal, você está falando através da mão. Entendeu? A mão sua, ela está fazendo uma linguagem silenciosa. Mãos tem toda uma simbologia por trás dela. Por exemplo, se passou alguém na rua, te deu uma fechada na rua e você faz assim, ó. Que você... vocês estão rindo por quê? Porque você está fazendo o quê? Você está mandando a mensagem através da sua mão. Se alguém passou na rua e você conhece, você faz o quê? Fala, irmão, o que você faz? Larga de ser chato, participa do negócio, irmão. Oi. A pessoa não está te ouvindo, está longe, então você faz o quê? Você bate a mão. Ok? Por exemplo, um sinal de cortesia e de unidade é apertar a mão. Quando você aperta a mão. Calma que eu vou chegar lá, irmão. Isso é forma didática de ensinar. Por que vocês acham que em Apocalipse a marca da besta se fala que vai ser na mão e na testa? Você acha de verdade mesmo, que vai colocar uma coisa queimada aqui na palma da tua mão e na tua testa mesmo? Você acha mesmo que vai ter um negócio aqui, vai botar alguma coisa na tua testa, vai tatuar, vai implantar um chip, o chip de um caroço, do tamanho de um caroço de arroz? Você acha mesmo isso? Você acha mesmo? Olha lá, a irmã lá acha. Nem tudo que está na Bíblia você pode interpretar na literalidade, mas você tem que entender o porquê que ele quer falar. O porquê que ele está dizendo que vai ter o controle na testa e na mão. Pensar e fazer. A mão, ela tem o intuito de falar do fazer. A sua cabeça pensa, a sua mão executa. Então, quando fala que vai dominar a sua mão, está falando que ele vai domar a sua execução e a sua capacidade de realizar. Por isso que um dos reis cananeus, quando ele aprisionava seus inimigos, o que ele fazia? Ele cortava os polegares das mãos direita e esquerda e dos pés. Você já tentou segurar alguma coisa sem um polegar para você ver o que acontece? Tenta segurar uma espada sem isso aqui. Ele é destoante. Você já viu que o seu dedão ele é destoante dos outros dedos da sua mão?
os 4 apontam para cima e ele aponta para onde? Para o lado. Você fala assim, pô, esse cara é desunido dos demais, os outros estão tudo aqui, ele está para cá. Mas é a diferença dele para os outros 4 que faz o compor do segurar. Por quê? Porque existe uma unidade na diversidade. Igreja não é lugar de linha de produção, todo mundo é igual. Porque nós não temos condição de fazer música com a mesma nota. A música, a melodia, o que é a melodia? A harmonia. A música ela é feita de notas diferentes que se harmonizam. Então, as nossas diferenças harmonizadas pelo amor, cria a sinfonia. Isso é igreja. Então, quando nós falamos assim, levante a sua mão para adorar, você está dizendo para Deus a sua capacidade de executar, de realizar, pertence a Ele. É tua. Por isso, que abra sua Bíblia lá, bota aí na tela e abra Salmo 141, versículo número 2. Salmo 141, versículo número 2. Opa, amém? Acharam aí? 3 acharam, hein? Gente, se vocês não acharem Salmo, eu vou te contar, o negócio tá ruim, hein? Salmo 141, versículo 2. Olha lá, olha o que fala lá. Suba a minha oração perante a tua face como incenso. Então, oração não é alimento. É bonito de cantar, mas não é bíblico. Como é que é a música? Deus não rejeita a oração. A oração é alimento. Quem é que come a oração? Você ora para quem? Você ora para quem? Deus. Deus come oração? Não. Então, como é que você se fortalece comendo oração, se oração é alimento? Isso é a licença poética, irmão. Que você se fortalece orando, ok? Mas oração realmente não é alimento, porque a oração sobe, ela não fica. Se a oração ficar, irmão, ela não funcionou. Então, a oração sobe, ela está para cima. Por que eu não boto as minhas mãos para baixo? Por que eu não boto minhas mãos para baixo? Porque nós acreditamos que Deus não está para baixo. Nós levantamos as mãos em direção aonde acreditamos que Ele está. É por isso que as mãos são levantadas para cima. Então eu vou lá e digo lá, e as minhas mãos levantadas, e algumas versões melhor do que essa aqui é a Almeida Corrigida. Essa aqui porque é Corrigida Fiel. A Almeida Corrigida sempre vai dizer assim, e sejam levantadas as minhas mãos como sacrifício da tarde. Então ele diz que quando eu levanto a minha mão, quer dizer que eu estou sacrificando. O que eu estou sacrificando? Minha capacidade de realização. Senhor, eu entrego nas tuas mãos a minha capacidade de realizar. Seja o desejo e seja o efetuar diante do Senhor. Aí você vai ver o negócio das mãos, a importância das mãos. Abra sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 2, versículo número 8. Irmão, não tem nada a ver com o estudo que eu vou dar. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Amém, irmão, amém? Mas por que 3 falaram amém? 1 Timóteo 2, 8. Acharam, irmão? Amém. Olha lá. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Quer dizer que, quando você fala mãos santas, que suas atitudes são santificadas, por isso que as mãos são santas. Por isso que quando alguém mata, um indivíduo mata uma pessoa, a gente fala que as suas mãos estão sujas de sangue. A mão dele realmente está com sangue? Não, mas o ato manchou a mão. E aí Paulo diz que os meus atos não podem manchar minhas mãos. Quando eu oro por alguém, minhas mãos têm que estar limpas. É por isso que a palavra de Deus vai dizer que quando eu vou comer, eu preciso lavar as mãos. Não apenas pela questão microbiológica,
mas pela santificação da mão. É por isso que quando a gente vai tomar a Santa Ceia, primeiro você prega a palavra, porque a palavra é como água, a água que lava a sua mão, a água lava a sua mão, que santifica a sua mão, para que você possa comer à mesa do Senhor. Entendem isso? Entendem? Então, quer dizer que as minhas mãos, elas são muito mais, irmãos, muito mais importantes do que nós imaginamos. Por isso, nunca coloque a sua mão no bolso. Irmão, quando você, por exemplo, vamos lá, já que eu estou falando, deixa eu falar aqui. Entenda bem uma coisa. A sua expressão corporal tem que condizer com aquilo que a sua boca está falando. Não pode haver uma dissonância entre o que você fala com a sua expressão corporal. Porque a sua expressão corporal, ela corrobora ou ela denota algo contrário ao que você está falando. Você não pode falar que você realmente está adorando se todo mundo fala assim, irmãos, agora levante, adore ao Senhor nessa hora, e você está assim. Você está com o braço cruzado. Por quê, pô? O que tem a ver meu braço cruzado? O seu braço cruzado, no seu subconsciente, ele está dizendo, você está fechado para aquilo que você está fazendo. Porque não existe ninguém que vença, que celebre com os braços cruzados. Não existe. Não é, entenda, na criação, em toda a criação, em toda a natureza, quando um indivíduo, no seu meio, quando eu falo indivíduo humano ou animal, quando ele vai ascender socialmente dentro do seu grupo, ele tende a se expandir. Por exemplo, quando um gorila, ele quer lutar contra o outro para poder tomar conta do grupo, ele quer ascender ao grupo de liderança, ele vai fazer o quê, irmão? Ele vai abrir, não tira foto disso não, ele vai abrir a caixa torácica, ele vai fazer aquela coisa igual o King Kong, ele está se expandindo. O pavão, quando ele quer mostrar que ele é melhor do que o outro, o que ele faz? Ele abre a cauda. O cavalo, quando ele quer brigar com o outro para tomar conta da manada, ele empina. A águia abre as suas asas. A cracatoa, como é que é o nome daquele? É cracatoa mesmo. A cracatoa é tipo um papagaio, só que é branco, que é caro pra caramba. A cracatoa, quando ela quer mostrar que... a cracatoa é minha, então o nome é cracatoa. A ave é minha, então é cracatoa. É a cracatua? É minha, meu irmão, está entendendo? Aí, por exemplo, para quem não sabe, pastor, eu não sei nem o que é cracatoa, para mim é uma toa, entendeu? Eu não sei nem o que é cracatoa, nem cracatua. Você viu aquele desenho do Rio, da ararinha, da arara brasileira? Krakatoa é o vilão do desenho. Mas a Krakatoa, quando quer mostrar que ela está alegre, ela faz o quê? Ela abre a sua penagem. E o ser humano, o que ele faz? Quando ele vence, ele se expande. Ele se abre. Não tem ninguém. Você pode colocar um cego que nunca teve uma imagem, nasceu cego, e ele está numa corrida com o seu guia. Quando diz que ele ganhou, a primeira coisa que ele faz, ele não viu ninguém fazer, a primeira coisa que ele faz. E eu não estou diante de outra pessoa, eu não estou diante de um ser qualquer, eu estou diante de uma realeza. A realeza me convidou para participar. E quando eu me sinto alegre pela realeza, o meu corpo vai, aleluia, ele vai se coadunar com a minha boca. Quando eu digo grande é o teu nome, aleluia, eu estou me expandindo para adorar seu nome. Amém? Pastor, eu sou tímido. Cuidado que a Bíblia vai dizer que os tímidos não entrarão no reino dos céus. Mas estou brincando, gente. Os tímidos ali não tem nada a ver com temperamento, quer dizer postura, certo? Amém? Dito essa breve explanação,
Vamos abrir nossa Bíblia em Jeremias, capítulo número 1, até versículo 1, até o verso 19. Acharam aí, irmão? Vamos ler. Vamos ler a palavra de Jesus. Abra sua Bíblia aí. Ué, Vaso? Deu ruim aí, Vaso? Vai lá. Achou? Todo mundo achou? Vamos ler. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim, o qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, antes que saísse da mata, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou um menino, porque a todos que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que põe as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te nesse dia sobre as nações, sobre os reinos, para... Isso aqui é importantíssimo, isso aqui é importante demais, esse versículo aqui. Marca esse versículo agora aí, se você tem condição de marcar, se eu trouxe lápis, alguma coisa, marca esse versículo aí, escreve no bloco de notas, que o pastor falou que é um versículo importante demais. Olha, ponho-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos, para que eu te coloco sobre as nações? Para arrancar, conta comigo, ó, arrancar, derrubar, destruir e arruinar. Quantas? 4. Também para edificar e plantar. Deus te deu 4 armas de destruição e 2 de edificação. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que és que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem? Porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. E veio a minha palavra do Senhor segunda vez, dizendo: que és o que vê? E eu disse: vejo uma panela ferver, cuja face está para o lado do norte. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Porque eis que eu convoco todas as famílias do reino do norte, diz o Senhor, e virão cada um, porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras de suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos, e levanta-te, e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espante diante deles, para que eu não te envergonhe. Isso aqui, ó. Não te espante diante deles, para que eu não te te envergonhe diante deles. Porque eis que hoje eu te ponho por cidade forte, coluna de ferro, muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Domingo, irmãos, nós repetimos a mensagem no horário de 5 e das 19h30, para que todo mundo pudesse ouvir. Eu estava falando, vou aqui sintetizar a mensagem de domingo. Paulo escrevendo aos irmãos de Tessalônica, aos Tessalonicenses, ele vai relatar o que ocorreu com ele em Filipe, que ele foi preso, lançado no cárcere interior. E aí ele escrevendo, ele fala: vocês sabem muito bem o que aconteceu comigo em Filipe, ter sido açoitado, jogado no cárcere interior. Vocês sabem o que aconteceram? E ele diz assim: e eu me tornei mais ousado no nosso Deus para poder pregar a palavra do Senhor. Então eu disse para vocês aqui, qual é a diferença de remédio e veneno? A dose. Então uma coisa pouca pode ser remédio, e ela muito pode matar você. Então, o que eu quis dizer com relação a isso? Que prova, luta e tribulação acontece na vida de todo crente. Para um vai fortalecê-lo e para outro vai matar. O que vai diferenciar um para o outro? O que vai fazer que com que a luta seja
fortalecimento para um e morte para outro. Vai ser justamente aonde? Seu encontro, seu início, sua origem. É quando você começou. Qual foi o seu nível de encontro com Cristo? Quando sua fé está baseada em doutrina de homens, relacionamentos humanos e instituições humanas, com certeza o problema chega e você não suporta. O que faz você permanecer quando a luta chega de verdade é o encontro que você teve com o Senhor. A certeza de quem realmente chamou. Quem te chamou? Quem me chamou não foi homem. Não pense simplesmente, eu sirvo a Deus. Tem gente que fala assim, eu sirvo a Deus, não devo explicação ao homem. Está errado isso. Nós servimos a Deus e servimos a homens. Não existe ninguém que pode falar que ama a Deus e que não ame seu irmão que vê. João vai dizer na sua epístola, se nós não amamos o irmão que vemos, não podemos dizer que amamos a Deus a qual não vemos. Então não venha me dizer que você serve a um Deus que você não vê, se você não consegue servir o seu irmão que vê. Então o princípio do eremita não funciona dentro de igreja. Vamos pegar cortando aqui por baixo. Se você é eremita dentro de igreja, você está fora da palavra de Deus. Como assim? O que é o eremita? O eremita é o cara que se retira. O eremita é o cara que vai ficar longe, fora, não se relaciona. Ele fala assim, eu tenho problema de relacionar com os outros, ok? Tem pessoas que têm problema de se relacionar com os outros, ele é do mundo. Dentro da igreja, esse tipo de comportamento não pode ter. Dentro da igreja, eu e você somos chamados a servir nossos irmãos. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Então, apacenta meus rebanhos. Apacentar quer dizer servir, quer dizer cuidar. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, se eu sirvo a Deus de verdade, em espírito e verdade, eu demonstro que eu sirvo a Deus servindo a meus irmãos. Então, entenda uma coisa, eu e você precisamos ter um utensílio de serviço. Qual é o utensílio de serviço que todo cristão tem que ter? Toalha e bacia, para lavar o pé do meu irmão. Foge não. Não foge não. Todos nós precisamos servir. Aí aquela coisa, mas aí tem aonde muita gente erra. Muita gente erra que ela visa o altar, porque na cabeça dela, toda a igreja está servindo aquele que sobe no altar. Mas é totalmente o inverso. Quem sobe no altar é o maior servidor da igreja. Vamos lá. Paulo, na sua escrita aos Coríntios, ele vai dizer que nós apóstolos, ele e os demais apóstolos, foram colocados como espetáculo diante dos homens. Ok? Então a Bíblia fala, se aquele que quer ser grande, ele precisa ser servo de todos os seus irmãos. O encontro com Cristo nunca te leva para cima, mas sempre para baixo, em termos de humildade. Humildade não tem a ver com posição. Humildade não tem a ver com posição social. Humildade não tem a ver com dinheiro nem com pobreza. Isso é um erro, é um equívoco falar que a pessoa, o fulano é uma pessoa humilde. Por que você está dizendo que ela é humilde? Porque a roupa que ela usa, o lugar que ela mora, você está totalmente equivocado. Tem rico que é humilde e tem pobre que é soberbo. Você sabe uma coisa que você não pode fazer? Você não pode oferecer roupa sua, por melhor que seja, para alguém, sem você saber se essa pessoa realmente aceitará esse ato seu bondoso ou não. Porque existem pessoas que elas são soberbas. Ela diz, eu nunca aceitaria tal coisa. Ela se sentiria ofendida em tal coisa. Então, até para você abençoar alguém, você precisa saber. Ok?
Por exemplo, não sai se oferecendo bolsa de compra, a cesta básica, para qualquer pessoa. Tem pessoas que se sentem altamente ofendidas de se alguém oferecer uma cesta básica para ela. Entendeu? Entende ou não entende? Então, na verdade, o meu encontro com Jesus sempre vai me levar para onde? Para o servir. O servir. Lembra que eu falei com vocês em alguns estudos, algumas semanas atrás, que eu falei com vocês, qual é a nossa posição? Nós somos servos ou somos filhos de Deus? O que nós somos? Servos ou filhos? Vamos lá, irmão, nós somos servos ou filhos? A melhor definição é, somos filhos que servem. Eu não posso servir na casa de Deus sem saber que eu sou filho. O filho pródigo, quando voltou, o que ele queria ser? Servo. E o pai dele falou o quê? Não, você é filho. Depois ia lá para trabalhar. Então, primeiro eu sou um filho que serve. Eu tenho um relacionamento com Deus. Então, se eu conheço ao meu Senhor, se eu o conheço, eu tenho prazer em servir. E isso se chama o quê? E o nome disso é chamado. É o chamado que cada um tem. Por que quero falar? Por que eu vim falar sobre Jeremias? Porque dentro da questão chamado, dessa coisa de você servir a Jesus, muitas vezes você vai ter lutas interiores terríveis dentro de você. Não se manifeste. Você alguma vez já pensou em desistir? Alguma vez você já pensou em pular fora do barco? Alguma vez você falou assim, cara, é muito problema, velho. É muita luta, é muita peleja, eu não preciso desse negócio. Eu acho muito interessante pessoas que lutam por posição, que lutam por cargo, porque lutam, que querem ser pastor. Irmãos, a última coisa que eu queria na minha vida era dirigir igreja. A última coisa que eu queria na vida. Eu implorei, eu pedi ajuda para o pastor auxiliar da igreja. Eu falei, cara, me tira disso. Tenta demover o pastor dessa ideia doida dele. Eu não quero isso, eu sou bancário, eu tenho uma vida estabilizada, eu tenho um destino. Eu quero saber desse negócio, não. Eu quero saber disso, não. E eu vejo gente lutando, querendo, cavando, forçando. É porque, de verdade, ele não sabe o que é aquilo ali. É um privilégio que gera ônus, com certeza. Paulo diz, aquele que almeja o episcopado, excelente obra deseja. Porque antes de você querer algo, quem tem que querer é o Espírito Santo. Porque o que Paulo fala na carta aos Romanos? É o oleiro que tem o poder sobre a massa para fazer dela um vaso para honra e outro para desonra. É ele que faz. Por que a obra de Deus nunca dá errado na vida de ninguém? A obra de Deus, o homem erra, a obra de Deus nunca dá errado. Por que as coisas de Deus não dão errado? Por que as coisas de Deus sempre dão certo? Irmão, você já tentou fazer uma receita de comida, de bolo, de alguma coisa, e deu errado? Irmão, teve uns dias atrás que eu tentei ser fit, mas eu só tentei. E aí tinha uma dona na internet lá falando que a coisa mais fácil era fazer um bolo fitness de banana, aveia, ovo e canela. E essa enfeitou com um negócio chamado de cúrcuma, um negócio desse aí. Eu falei para cá, eu vou fazer isso. Vou fazer. Porque não é possível que o troço é assim, Marcelo. Amassa a banana, joga um ovo, mexe. Pega a aveia, joga dentro, mexe. Pega a cúrcuma, joga dentro, mexe. Pega um pouquinho de fermento, joga dentro, mexe. Joga na frigideira,
corta umas bananas, bota na frigideira, joga por cima, coloca a tampa da panela em cima da frigideira, daqui a pouco você vira e tá fofinho, tá direitinho. Meu irmão, tem como errar um negócio desse? Não tem como errar. Tem como errar? Não tem como errar. Irmão, pensa numa meleca. O tosse ficou feio, você não podia comer com o olho, você tinha que fechar o olho. Depois aquele tá todo embolado, eu falei para cá, rapaz, até que tá gostoso, cara. Só não posso olhar, porque parecia que era uma meleca. Mas, irmão, o troço deu errado, cara. Deu errado, velho. Deu errado. Você já tentou fazer uma viagem que tudo deu errado na viagem? Pneu furou. Não, nem fala um negócio desse. Nem fala que esse... Rapaz, esse negócio de esquecer bolso deu ruim. Que a viagem dá tudo errado. Que você programa, se acordou, tá sol. Quando você chega na praia, tá chovendo. Hã? Já? Já aconteceu isso? É. Meu tio Chico, ele estava no trabalho com a C10, uma Chevrolet C10, aquela caminhonete, tração traseira, e papai estava numa Brasília. Tio Chico pegou uma corda e falou assim, eu vou levar essa corda, porque Varte pode atolar e a gente reboca. O que aconteceu? A C10 atolou, foi para o barranco, e quem que rebocou quem? Porque às vezes o que você quer fazer dá errado. Você já pensou, irmão, se Deus já fez alguma coisa assim que Ele planejou? Ó, irmão, só agora são 8 bilhões de habitantes. 8 bilhões de habitantes. Em 100 anos, em menos de 100 anos, nós dobramos, irmãos. Nós dobramos a quantidade da população. Só para vocês terem uma ideia, hoje, vivos no planeta, existem mais cristãos hoje, vivos no planeta, do que o somatório de cristãos desde que Jesus veio à Terra. Então, é muita coisa para pensar. Alguma coisa de Deus deu errado? Não. Por que não deu errado? Porque Deus não começa nada no início. Isaías diz que Ele começa as coisas pelo fim. Ele vai no fim, Ele cria o fim, do jeito que Ele quer. Depois que Ele fez o final, Ele vem no início e começa a criar. Por quê? Porque o fim dele, o fim das coisas que Ele planeja, está feito, está fechado. Entendem isso? As coisas de Deus não dão errado. Igreja não está decadente, igreja não tem problema, igreja não fere ninguém. Ah, porque eu quero pedir perdão se a igreja feriu você. O que feriu foi instituição, o que feriu foi irmão. Igreja de Jesus não fere ninguém, rapaz. E eu vou dizer mais para você. A igreja de Jesus está pronta, lavada, remida e adornada para a volta do Cordeiro, rapaz. Deus quer é que os outros sejam agregados a ela. Mas a igreja, eu vou repetir, eu vou falar uma palavra e você dá glória. A igreja é pura, a igreja é santa, a igreja é perfeita e ela é imaculada. Não igreja com I minúsculo, mas igreja com I maiúsculo. A igreja de Jesus está pronta para o arrebatamento, Vasco. Ué? Então, voltando ao assunto, então Deus não erra o chamado. Deus não erra o chamado. Tudo que Deus cria as coisas com um propósito. Tudo que Deus cria tem um propósito, tudo tem um porquê, tudo tem um para quê. A grande questão é que eu e você precisamos descobrir o para quê que nós viemos no planeta. Ah, pastor, eu vim aqui para namorar. Outro pensa, eu vim aqui para comer, rapaz, do jeito que você come, eu acho que a sua missão é essa. Eu vim aqui para consumir os recursos naturais deste planeta. Irmão, todo mundo tem um porquê de estar aqui. Na igreja, todo mundo tem um porquê. Um canta, um prega, ora. Qual é o problema da grande maioria da igreja? É que nós achamos que trabalhar no reino só se dá no altar. Esse é o erro. Por quê? O problema... Por que então que todo mundo pode vir trabalhar no altar? Não, porque o altar não é lugar de pessoa, membro comum, se é que eu possa falar que exista isso. Altar é lugar de ministro. Ministro da palavra, ministro do louvor, ministro do canto, ministro da oração. Mas aqui tem lugar para todo mundo.
Amém? Então eu quero falar com vocês aqui, vamos lá. Alguma coisa sobre... O horário não dá, né? Definição sobre chamado. O que é um chamado? Chamado é um convite de Deus para exercer uma função ou papel. Anota aí. O que é um chamado? É um convite de Deus para exercer alguma função ou papel. Deus, ele faz um convite. Eu gostei dessa coisa que Kátia falou comigo. O que é profecia? Profecia é um convite de Deus para alguma coisa. Nem sempre profecia é um decreto cabal de Deus de que alguma coisa vai acontecer. Às vezes é um convite para participar de algo. Se a pessoa vai obedecer ou não, aí é outra história. Então, veja só. Como convite, o convite pode ser rejeitado pelo indivíduo. Se Deus te convida, presta atenção, Deus te convida, Deus chama todos os povos de todas as nações, todos os jovens, todas as mulheres e todos os jovens, venham todos ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos. É o convite de Deus. Se é o convite, que não acepção. Se é convite pode ser rejeitado. Mancebo rico, vai, vende tudo que tens, reparte com os pobres e me segue e terás um tesouro no reino do céu. O que o rapaz fez? Seguiu Jesus? Não, ele rejeitou. Por quê? Por que ele rejeitou? Porque era um convite. Às vezes, o convite pode ser rejeitado. Israel rejeitou o seu convite como nação. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Está lá, o capítulo 1 do Evangelho de João. Agora, é por isso que tem gente que não aceita Jesus. O Espírito Santo não está falando com ela? Tá, mas ela tem o direito de aceitar ou não. Todo mundo que é chamado, tem um chamado pastoral, ministerial, para trabalhar no reino de Deus, ele é obrigado a aceitar? Nem todos, porque para uns é convite. Guardem isso. Para uns é convite. Agora, quando é uma designação, é um desígnio de Deus para um determinado indivíduo, o desígnio não pode ser rejeitado. Entendem? Vou repetir, deixa eu tentar explicar melhor. Deus pode ter convidado Marcos para o ministério. Se convidou ele pode aceitar e ele pode rejeitar. É um convite. E a vida dele vai seguir. Agora, Deus designou o pastor Renan para o ministério. Ele tem como rejeitar? Não. Aonde a gente vê isso? Vamos ver isso. O desígnio, já vou te explicar onde a gente pode ver isso. O desígnio, ele se dá antes do indivíduo nascer. Vamos lá para Jeremias. Está com a Bíblia aberta? Verso 5. O que está escrito no verso 5? Olha lá, um bonito aí que leia bem alto e bem bonito aí. Leia aí, um bem alto, bem bonito aí. Vamos, gente, um corajoso, pelo amor de Deus, uma irmã. Agora não, agora ela falou. Você não ficou em pé, pelo menos ela ficou. Fala, Patrícia. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei como profeta. Então, ele foi ungido profeta quando? Antes dele nascer. Antes de nascer. A palavra de Deus que vai dizer que nós fomos eleitos em Jesus antes da fundação do mundo. O problema, irmão, de Jesus morrer, a questão de Jesus morrer, Jesus não morreu porque Adão e Eva pecou. Jesus no coração de Deus, Jesus já estava morto antes do mundo ser criado, antes da fundação do mundo. Então, o teu desígnio é dado antes de você nascer. Você já nasce com um desígnio. Deus te chamou para uma coisa. Deus te chamou.
mesmo que o desígnio às vezes esteja encoberto pela sua maneira de ser. Para uns aqui nasceram na igreja. Para uns aqui não vão ter o testemunho, porque eu bebia, eu fumava, eu me drogava e aceitei Jesus. Alguns aqui não vão ter. Alguns aqui são crentes desde criança. Eu vou para a igreja desde 5 anos de idade, 6 anos de idade. Nunca fumei, nunca bebi, nunca fiz nada disso. Mas outros, como o apóstolo Paulo, matava. Era matador da igreja, perseguidor da igreja. Mas o desígnio estava ali por baixo. Agora veja uma coisa. Romanos 9. Abra lá sua Bíblia. Romanos capítulo 9, de 10 a 13. Vamos. Romanos capítulo 9, de 10 a 13. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaac, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas porque, por aquele que chama, foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor, como está escrito, amei a Jacó e odiei Esaú. Deus designou que Jacó seria a sequência da nação, antes deles nascerem. Deus pode ter te escolhido. Deus pode ter te chamado. Agora veja só. Como convite você rejeita. Como desígnio você não tem como. Por exemplo, o livro de Jonas. Jonas é um profeta muito estranho. Jonas é um profeta muito estranho. Porque, na verdade, o livro de Jonas não tem os oráculos que Jonas faz contra Nínive. Só conta a história dele. O livro dele, ao invés de ter um oráculo, só conta a história dele. É como o livro de Ruth e como o livro de Jó. Certo? Deus chega para ele e fala o quê? Vai para a cidade de Nínive e prega contra ela. O que Jonas faz? Vai para onde? Gente, isso é coisa de escola dominical de criança. Para onde que ele vai? Para Tarsis. Veio a palavra do Senhor dizendo ao profeta Jonas, levantar e vai à grande cidade chamada Nínive, pregai o evangelho, anunciai a paz. Eu cantava isso no conjunto Florzinha de Jesus, irmão. Levantar e vai, levantar e vai. E aí ficava uma criança que ficava assim, é o regente do conjunto, só fazia isso. A cidade de Nínive, pregai a paz, levantar e vai. Tem um irmão aqui que é do templo da igreja de onde eu era lá. Então vamos lá. Ele falou assim, não quero ir. Por que ele não quis ir? A primeira coisa, a primeira linha de interpretação. Primeira linha de interpretação, ele estava com medo, que eu não acredito que seja. A segunda linha interpretativa, maldade dele. Eu sei, se eu for lá e pregar, eles se arrependem e Deus não destrói ele. Então, eu fujo, não prego e Deus mata ele e depois eu volto. Por quê? Olha para cá. Por que Jonas pensou em se esconder de Deus dentro do navio no meio do mar? Por quê? Alguém? Alguém? Se acertar, toma um café no final. Alguém? Hã? Boa tentativa. Se eu perguntei, tem que... Né? Não é verdade? Foi muito legal você ter ido comigo lá em Rio Bonito, ouvir a explicação, né? Mas, na verdade, tem um pouquinho a mais do que isso. Ele guardou essa parte. Essa parte foi a firula da mensagem, mas a explicação é... isso aí que vocês precisam entender. Isso chama-se teologia. A teologia, a revelação bíblica, ela é progressiva. Quer dizer que na época que o fato ocorreu, a mente deles, a compreensão deles era pequena. Era essa a compreensão que eles tinham de Deus.
Jonas acreditava, a compreensão de Jonas era que Deus era territorial, Deus era Deus só de Israel. Então, se ele fosse para o mar, Deus não estaria no mar. Por isso que eu vou me esconder no navio. Porque não tem outra explicação para alguém que, por exemplo, se ele é o salmista não ia fazer um dado dele, porque o salmista disse o quê? Ainda que se eu for para o profundo dos mares, tu está lá. Jonas não leu esse salmo. Ele falou assim, eu vou ficar escondido no mar. Por quê? Porque ele achava que Deus só dominava onde? Na terra. Agora você já parou para pensar um negócio? Que ele na terra, a terra é segurança e o mar é o caos. Sempre que você vê na Bíblia, aí Miguel aí, sempre que você for ver na Bíblia, mar é símbolo de caos. Sempre. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor parava sobre a face das águas do mar. Isso é o caos primordial. O que Deus faz? Deus faz a criação, separa as águas para cima, para baixo, porque no autor de Gênesis tem água aí para cima. Vamos lá, doutor Adalto, que eu quero ver ele explicar, né? Para o autor, tem água para cima. Na verdade, para o povo da época de Moisés, eles achavam que havia pilares que sustentavam a terra, entendeu? Pilares que sustentavam a terra, o firmamento. Então Deus vai e faz assim, água para cima, água para baixo, e vem o firmamento. Ele acaba com o caos, ele ordena o caos. O homem peca. Quando o homem peca, vai degradando o homem. Gênesis capítulo número 8, vai acontecer o quê? Noé, e vai acontecer o que acontece? O dilúvio. O que é o dilúvio? Água. De cima, aonde que ele botou a água? Ele botou a água lá em cima. Então a água veio de cima. Então, qual é a água? Do caos. Então, o caos que estava guardado em cima voltou. O caos que estava debaixo da terra veio para cima. O que aconteceu? O caos toma conta. Gênesis capítulo número 9, Deus lembra-se de Noé e o vento sopra. E o que acontece? As águas do dilúvio abaixam. O caos cede. Quando Israel vai sair do Egito, ele tem que atravessar o quê? O mar. E o mar é o quê? O caos. Então o caos impede dele passar. Mas Deus faz o quê com o caos? Abre o caos, o povo passa e destrói Faraó onde? Dentro do caos. Por que Deus matou Faraó afogado e não matou ele com um raio fulminante do céu? Por causa da lei da recompensa. Faraó matou os filhos de Deus afogados no Nilo. E Deus disse assim, então agora eu mato os seus filhos afogados no mar. Porque tudo que você planta, você colhe. Por isso que quando Jesus chega, ele desce do monte, ele fala, antes dele, ele está orando, ele fala assim, vai vocês na frente do mar, que eu vou orar. E quando eles estão atravessando o mar, o que acontece com o mar? E o que é aquilo? O mar é o caos. E e por onde vem Jesus? Sob o caos. E ele fala, vento, acalma-te, mar, aquieta-te. E houve bonança. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É o mesmo que colocou ordem no caos em Gênesis 1. É para provar que ele tem a mesma essência dele. É por isso que o homem foi criado da onde? O homem foi criado do pó da terra. Ele faz um boneco de barro e sopra no seu nariz para que haja fôlego de vida. O cego de nascença, o que ele faz? Ele cospe na terra, faz barro, joga no olho do cara e manda se lavar. Para quê? Deus criou o homem, o boneco do barro. E agora Jesus conserta o homem do barro. Ele quer mostrar que ele e o Pai, ele tem a mesma essência de criação. Então, se o mar é caos, a terra é a segurança. Jonas na terra não conhece a Deus, mas vai conhecer a Deus no meio do caos. Porque tem gente que precisa ir para o caos para conhecer a Deus que ele serve. Porque na segurança ele não conhece a Deus. Agora veja só, Jonas está na terra, não conhece a Deus. Ele vai para o caos, ele conhece a Deus no ventre do peixe.
Aí ele volta para a terra e na terra ele não conhece a Deus de novo. Então, para onde ele estava querendo voltar? Para o caos. Então, isso quer dizer, por que determinados caos não largam a sua vida? Porque você ainda não aprendeu a lição. Você precisa aprender a viver na bênção. Se você não aprender a viver na bênção, o caos ele sempre vai visitar você. Se você só busca Deus na hora da dificuldade, não se espante se a dificuldade fazer parte da sua vida. Então eu não quero Deus na minha dificuldade apenas, eu quero Deus na minha bonança, eu quero Deus na terra, eu quero Deus aqui. Amém, irmão? Diga amém, irmão. Vamos embora, vamos continuar. Amém? Então veja só, aí Jonas não quis. Isso aqui eu adentro, tá vendo? Viu, pastor André? Abri uma aba, lhe expliquei, fechei. Volto para o mesmo assunto. Então, o que Jonas tem? Jonas tem desígnio. Deus falou assim, eu quero que você vá para lá. E ele disse o quê? Não quero. Não quero. Como é que é? Não, eu não quero ir não. Não, tudo bem, tá bom, sem problema. Não tem problema não. Nada demais não. Tem um texto na palavra que diz assim, ele é o que seca a terra molhada e que molha a terra seca. E o salmista diz que quando ele quer medir o mar, ele mede na palma da sua mão. Então, o mar está na palma da mão dele. Vamos supor que o mar está dentro dessa caneca aqui. Para mim, irmão, é só mexendo com a aguinha aqui na caneca. Mas as bactérias que estavam no meu dedo que passaram para essa água, para elas é uma tempestade. Então o que Deus faz? Deus foi lá, deve ter metido o dedo lá no mar, e começou a querer desenhar no mar. Ele começou a dizer, quem é este que tem autoridade? O mar começou, e o mar começou, e o navio vai despedaçar. Eles falam, nós vamos tudo morrer, porque o Deus do mar quer matar a gente. Eu poderia falar aqui que era Poseidon, mas Poseidon não existia nessa época ainda. Os gregos não existiam nessa época. E aí, irmão, e aquela coisa toda, e o marinheiro lança a sorte, a sorte caiu onde? Em Jonas. O bicho é tão ruim que os caras falam assim, o que aconteceu? Ele falou assim, é por minha causa mesmo? E eu já sei. É só me jogar no mar, isso aí vai acabar. Por quê? Eu vou morrer, vai acabar o sofrimento. Ele falou assim, não, imagina, o Deus vai, manda o peixe, e o peixe vai lá, engole Jonas, fica 3 dias, já pensou, irmão? Irmão, eu não sei o que é pior, irmão. Se é morrer afogado ou ficar dentro do peixe. Pensa, irmão, você num lugar escuro, sem você ver nada, o fedor, o calor, irmão, aí Zezé, diaconisa Maria José da Silva Rocha, imagina a claustrofobia, se tem gente que vai fazer, não, tomografia, fica dando chilique na máquina, não, você imagina, irmão, olha, é só quem passa por isso sabe como é que o negócio é ruim, irmão, quando eu entrei na máquina, eu entrei na máquina, eu falei assim, cara, tá tudo tranquilo, irmão, quando o meu braço juntou assim, irmão, que eu não conseguia mexer meu braço ficou assim, e eu olhava aquele negócio, aquelas luzes, aquele pé, eu comecei a lembrar do filme do CSI, do cara enterrado vivo, cara, dentro do caixão, cara, eu falei assim, não, gente, isso é bobeira, isso não tem nada, mentira daqui, pelo amor de Deus, você imagina 3 dias você dentro do peixe, aonde tu mandar eu irei, falei assim, então tá bom, você quer pregar? Rapaz, eu pensei que você já tinha desistido. O peixe vai onde? Vomita ele lá na praia. Por quê?
Porque o convite pode ser rejeitado, o desígnio. Se Deus marcou você, chefe, você pode correr para onde você quiser. E vou dizer para os senhores, Deus tem as maneiras dele de fazer você voltar para o lugar de onde você nunca tinha saído. Deus tem umas maneiras muito persuasivas de convencer alguém. Ok? Deus tem as maneiras muito persuasivas. Vou dizer uma outra coisa para os senhores aqui. O Brunão Morada falou um negócio muito interessante esses dias aí. Que um cara aí, Judá Bartelli, um profeta, ele ouviu um cara pregando sobre oferta e dízimo, e ele falou assim, eu vou me tornar um semeador compulsivo. Então, onde ele viu a necessidade, ele, e queria ajudar a pessoa. Aí tinha alguém que estava passando uma dificuldade, ele falou assim, cara, eu vou semear na vida desse cara, porque eu vou abençoar. Aí o Judá Bartelli ligou para ele. Ô, Brunão, como é que tá aí? Aí começou a descrever o local onde que ele estava, o que ele estava falando. A semeadura é importante, não é? Por telefone. E falou para ele assim, o problema é o seguinte, você quer interferir naquilo que eu estou tratando o indivíduo. Porque tem pessoas, meu irmão, que ele não está passando por um momento difícil. É Deus que está tratando o cara. E não queira tirar alguém da mão de Deus quando Deus chamou esse cara para tratar ele, velho. Tem gente que Deus chama para tratar. E você sabe aonde que Deus chama o indivíduo para tratar? Deus não trata com ninguém na campina. Deus trata com o indivíduo no deserto. Pastor, me explica isso pela Bíblia. A Bíblia fala no livro de Oséias, eis que eu o atrairei novamente ao deserto e ali falarei com ela. Quem é? É Israel. Porque Deus casou com Israel no Sinai. Israel se prostituiu em Canaã. Ele falou assim, eu vou puxar você de volta lá para o deserto. E lá no deserto eu converso com vocês. Quero o quê? Quero o cativeiro. Então entenda, se Deus tem um desígnio na sua vida, se você está designado a fazer algo, meu irmão, você não tem para onde fugir. Você tem que se render. Se você não se render, vou falar para você, ele vai te espremer até quebrar você. Eu não era de bater em filho. Eu não. Não, mas não era mesmo não. Não era não. Nunca fui disso não. Deu um cascudo ou outro e tal, mas não. Mas eu tinha uma técnica muito persuasiva. Quando não queria fazer arte, não queria se comportar na rua. Eu quero... Meu irmão, eu só pegava assim a mãozinha e fechava a mãozinha. A mãozinha cabia dentro da minha mãozona. Então, a mãozinha fechada, eu falava assim, fica quieto. E só apertava. A mãozinha, os ossinhos, tudo molinho. Vai ficar quieto. Você imagine a mão que paira o mar na palma da mão. Você imagina um sujeito que quando está com cócega no pé, ele esfrega seu pé sobre a terra. E você quer ir para a mão dele mesmo? Para ele apertar? Amém ou não amém, irmão? Amém. Então, o que acontece? Jeremias aqui, essa questão de chamado, quando você olha isso aqui, rapidinho aqui, eu falo com vocês aqui. Porque, na verdade, o estudo começaria agora. Né? Mas eu não posso fazer isso, não. Sua Bíblia está aberta, Jeremias capítulo 1. Algumas coisas sobre o chamado dele. Vamos lá, versículo 1. Vamos.
Posso falar mais 5 minutos aí, irmão? Você aguenta? E 3 amém, irmão. Palavra de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. Irmão, só isso aqui, irmão, dá um estudo todinho. Só isso aqui, só esse versículo. Primeira coisa que você vai ver, Jeremias é filho de Uquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. Primeira coisa que eu vejo aqui, identificação de raízes. Em toda a Bíblia, você sempre vai ver que os homens de Deus, eles têm que se identificar com alguém, a sua árvore genealógica. Ele não nega quem é o seu pai. Quem são seus pais espirituais? Quem geraram você? Quem gerou você? Mas Paulo vai falar lá em Gálatas. Vocês podem ter muitos aios. Aios são professores. Vocês podem ter muitos mestres, mas quem gerou vocês fui eu. Você pode ter muito mestre. Você pode ter passado na igreja A, na igreja B, na igreja C, na igreja D. Mas tem um que gerou você. E você não pode negar, não pode deixar de dar honra a esse lugar que gerou você. Quer dizer que você fica lá para sempre? Não. Não. Nem sempre. Nem sempre. Mas você não pode negar quem é que realmente te ajudou no meio do caminho. Porque a gratidão, irmão, mantém a porta aberta e abre as outras portas para a sua vida. Então vamos lá. De onde vêm os ensinamentos que hoje a pessoa que exerce o chamado de Esther? Da onde vêm os ensinamentos que você prega? Ah, pessoal, eu tenho um chamado. Da onde vêm os ensinamentos que você prega? Da onde vem isso? O ser humano não aprende por si só, o ser humano aprende por método de imitação. A gente aprende com o outro vendo. Deus colocou o que falta em mim está no meu irmão. O homem, como ferro com ferro se aguça, assim um homem é um homem. Quem é que te ensina? Quem é que te ensinou? Quem é que te instrui? Eu acho interessante isso, o camarada sai, abre uma igreja, ele quer apagar a história dele, porque ele não quer dar crédito de nada para quem ajudou ele para trás. Irmãos, isso não diminui ninguém. Você dizer que você foi de determinado lugar, que alguém te ajudou, que alguém te abençoou, que alguém estendeu a mão a você. Então ele está dando crédito aqui. Segunda coisa que vai dizer aqui, ó, Anatote. O que é Anatote? Anatote é o lugar que ele morava, significa resposta de oração. Nascimento de profeta através de resposta da oração de alguém. Deus, quando quer dar solução, geralmente quando Deus queria dar solução em Israel, Deus enviava filho. Filhos são respostas de Deus para tempos de calamidade, irmão. Israel clamou a Deus e Deus enviou Moisés. Israel clamou e Deus enviou Sansão. Ana precisava de um filho e Deus precisava de um profeta. Então Deus deu um filho para ela e ela deu um profeta para Deus. Essa coisa de Ana é um negócio muito interessante, porque Ana se calou. Ana ela não pronunciava a palavra. Porque ela só batia os seus lábios. E Eli achava que ela estava bêbada. E naquele balbuciar sem palavra, ela fez um voto. E o voto dela falou com Deus. O voto de Ana falou com Deus. E Deus deu a Ana o resultado do voto que fala. Ela não falava para o voto falar e Deus deu um filho que falava em nome de Deus. Nem sempre você precisa falar diante de Deus o que você precisa, porque sua oferta por si só falará a Ele. E o que Ele te dará em troca da sua oferta vai glorificar ao nome dEle. Porque toda oferta tem uma voz. Tem oferta que a voz dela é obediência, tem oferta que a voz dela é honra, tem oferta que a voz é sacrifício, tem a oferta que a voz é obediência. Qual é a voz da sua oferta? Depende do tempo que você está. Vamos embora. Termina aqui. Fechei a Bíblia. Ele fala que Anatote, geografia de chamado. Todo chamado tem uma geografia. Aí que muita gente se estrepa. Eu ia falar se ferra, mas não vou falar não. Muitas pessoas hoje em dia têm
dificuldade em identificação com algum lugar, porque para por aqui, está aqui hoje, amanhã está em outro lugar, está em outro lugar depois. Achei interessante ver aqui um irmão aqui, ele passou uns 6 meses vindo aqui na igreja. Aí eu passava aqui na igreja e falava com ele e tal, um senhorzinho. Eu estou pensando, pastor, estou orando o Senhor e tal. E aí um dia ele, pastor, eu quero marcar um café com o senhor. Veio aqui, nós tomamos café, passou a manhã inteira, e eu vou ficar aqui, e tal, e pá. Foi recebido aqui em dezembro. Aí o velhinho sumiu. Não vejo mais o velhinho. Mandei uma mensagem, depois me encontrei com a filha, e falei assim, rapaz, cadê o fulano, o irmão fulano de tal? Papai voltou para as origens. Falei assim, caramba, o cara levou 6 meses para decidir. Em 1 mês ele voltou para trás. Não tem identificação com o local. E aí eu quero dizer para você, Ezequiel estava no meio dos cativos que ficavam junto ao rio Quebar, Ezequiel capítulo número 1. Juízes capítulo 4, versículo 4 e 5, Débora que ficava entre as palmeiras, entre Ramá, como é que é o nome? Débora, abre aí, rapidinho, Juízes capítulo 4, esqueci o nome do marido dela agora. Juízes capítulo 4, um café para quem achar. Você achou, Edna? Lê aí, Edna, lê aí para mim então, Edna, que eu não achei não, vai lá. 4:4. Débora, a profetisa, mulher de Lapidote, era juíza de Israel naquele tempo. Sim, 5. E morava debaixo das tamareiras de Débora, entre Ramá e Betel, na montanha de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela para serem julgados. Então, Lapidote não é local, Lapidote é o nome do marido. Mas a geografia dela, ela estava entre Ramá e Betel. Ramá e Betel é entre Venda das Pedras e Manilha. Ela mora ali dentro, nessa região. Mas o ministério dela não ficou dentro daquela região. Agora uma coisa, olha só. Identifique a geografia do seu ministério. Ame o local onde Deus te colocou. Mas tem que entender que, às vezes, o seu chamado é maior do que o local onde você está. Você precisa entender isso. Isso aqui, irmãos, é é andar em cima dessa folha. Eu tenho que amar o local onde eu estou. Mas meu ministério não é limitado simplesmente ao local que eu estou. Às vezes, Deus chama alguém para uma coisa maior. E aí, as pessoas não entendem isso e elas vão prejudicar seu ministério. Por exemplo, olha, você precisa entender que você é uma peça dentro de um tabuleiro de xadrez. Por isso que Deus te leva para um local e te move daquele local sem você ter problema naquele local. Tem gente que acha que só se move de local porque tem problema. Por exemplo, o problema, havia o culto a Baal. O culto a Baal, aí então tem um camarada, Etbaal, que ele tem uma filha chamada Jezabel, que vai casar com o filho de Ori, rei de Israel, que o nome dele é Acabe. Da onde ela é? Ela é da terra de Tiro e Sidom. Então ela sai de Tiro e Sidom e vem para Samaria e casa-se com Acabe. E ela implanta o culto de Baal oficializado dentro de Israel. A arqueologia diz que ela vai construir um altar dentro da casa de Javé. Não é nem do lado, é dentro da casa de Javé. Ela sai do território dela e vem para cá afrontar. Elias faz a declaração para que não chova, e depois ele faz o quê? Vai embora e vai para onde? Vai para o ribeiro de Querite, que fica lá para o norte. Quando o ribeiro de Querite seca, ele fala o quê? Vai agora para onde?
para Serepta, porque tem uma viúva que eu já separei para poder cuidar de você. E Jesus vai dizer assim, ele poderia ter ido para qualquer viúva de Israel, mas Deus mandou ele para onde? Para uma viúva lá em Serepta. Por quê? Serepta ficava onde? Em Sidom, era a terra de Jezabel. O fato de Deus ter mandado Elias para Sidom, para Serepta, era Deus afrontando as forças de Baal. Porque ele era o representante. Deus estava dizendo assim, vocês mandaram de lá para cá, agora eu entro com o meu profeta dentro da terra de vocês e vocês sustentam o meu profeta dentro da terra de vocês. Por quê? Porque a geografia fala muito. A geografia fala muito. Às vezes uma empresa não funciona num lugar, em outro lugar ela funciona. Tem igreja que ela está na mesma cidade, ela sai de uma, ela está numa rua e não deu certo. Ela vai para outra, 3 ruas depois, ela arrebenta. Aconteceu isso conosco na igreja de São Gonçalo. Nós tínhamos a igreja em São Gonçalo, era em Parada 40, era uma casa, desse tamanho a casa. E olha que rodou aquela lá, hein? Ó. E não passava daquilo ali. Não passava daquilo ali. Aí deu uns problemas lá, aquela coisa toda, e Julião foi lá e falou, pastor, achei o local. A gente pode se mudar, porque não queria renovar o aluguel, isso aí, blá, blá, blá. Ele foi 2 ruas depois. 2 ruas depois. 2 ruas depois ele foi ali para aquele Porto da Pedra, né? Porto Novo. Ele foi para Porto Novo. Quando chegou em Porto Novo, ele fez assim, buf, explodiu. Escondido, a entrada era desse tamaninho, o corredor tamaninho, e por dentro que crescia. Ali dentro, a igreja cresceu 2 ou 3 vezes mais do que na beira da estrada. Por quê? Por causa de geografia. Então, o que eu quero terminar aqui dizendo para você, Deus tem um chamado na sua vida, se renda a Ele, vaso. Amém, irmão? Querido, se você foi abençoado e recebeu alguma coisa, aplauda Jesus na proporção na qual você aprendeu hoje. É mesmo? É mesmo?